O Brasil abriga 6 biomas principais, cada um com suas características únicas e uma variedade incrível de plantas e animais. Neste vídeo, vamos explorar cada um desses biomas, entender sua importância e descobrir os desafios que cada um deles enfrenta. Venha com a gente e descubra as maravilhas naturais do nosso país. Mas afinal, o que é um bioma? Quais são os biomas brasileiros? Fique até o final que falaremos sobre uma região brasileira que não é um bioma, mas tem suas características particulares. Um bioma é um conjunto de plantas e animais que vivem juntos em uma região, onde a vegetação, o solo e o clima são parecidos e compartilham dos mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade própria de flora e fauna. A classificação dessas grandes formações vegetais em biomas começou quando se percebeu que várias regiões do planeta têm ecossistemas com biodiversidade semelhante, mesmo estando em continentes diferentes. Portanto, cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e fauna, e o Brasil é formado por 6 biomas de características distintas. Vamos começar com a Amazônia e logo de cara derrubar um mito. Não, ela não é o pulmão do mundo. As algas marinhas são os verdadeiros pulmões do mundo, pois produzem mais oxigênio durante a fotossíntese do que consomem na respiração, liberando o excedente no ambiente, o que não torna a Amazônia menos importante. O bioma amazônico abrange mais de 9 países e cobre cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados. Se fosse um país, ela seria o 7º maior do mundo. 60% de sua área está no Brasil. Aliás, quase metade do território nacional é coberto pela Amazônia, que possui a maior diversidade biológica do mundo e influencia significativamente os climas regionais e globais. A região, habitada por cerca de 22 milhões de pessoas na parte brasileira, incluindo comunidades indígenas e quilombolas, depende economicamente e culturalmente dos recursos naturais, que inclui madeira, açaí, peixes, minérios e muitos outros. Apesar de ser essencial à vida na Terra, a Amazônia sofre muito com o desmatamento. Até 2022, aproximadamente 769 mil km² da Amazônia foram desmatados só em território nacional, o que representa cerca de 18% da área do bioma no país. Desses, 300 mil km² foram desmatados nos últimos 20 anos. Isso tudo só considerando o corte raso, que é a remoção de toda a cobertura vegetal de uma área. Se incluirmos os mais de 1.200.000 km² de área de florestas degradadas, o impacto ambiental acumulado na Amazônia atinge cerca de 43% do bioma. O desmatamento ocorre devido a várias causas, como a exploração madeireira ilegal, a agricultura, desastres naturais e a expansão urbana e a mineração. Aproximadamente 15% da Amazônia é composta por áreas protegidas e 21% por terras indígenas, que ajudam a preservar a biodiversidade e a cultura local. Para se manter exuberante e saudável, o bioma amazônico depende do ciclo de nutrientes. Portanto, manter a floresta em pé, através de usos sustentáveis dos recursos, pode ajudar todo o nosso planeta. Em contraste com o imponente bioma amazônico, no sul do país, encontramos uma região com predominância de gramíneas, conhecido como Pampa. Cobrindo 2,1% do território nacional, ele está localizado no Rio Grande do Sul, onde ocupa cerca de 63% da superfície do estado, e caracteriza-se por vastas planícies cobertas por gramíneas, arbustos e algumas árvores esparsas. Mesmo assim, possui uma rica biodiversidade, com mais de 3.000 espécies de plantas e diversas espécies de animais. O Pampa possui um clima temperado, com invernos frios e verões quentes, e seu solo é extremamente fértil, o que o torna uma região agrícola importante, especialmente para a produção de grãos e a pecuária. Aliás, o bioma enfrenta problemas como a degradação do solo, a erosão e a perda de habitats naturais devido à expansão agrícola e urbana. Cerca de 60% da área original desse bioma já foi degradada ou convertida a outros usos. Isso é especialmente importante, pois a região é crucial para a recarga de aquíferos e para o abastecimento de rios importantes, contribuindo para a disponibilidade de água na região. Além de ser um destino turístico para aqueles interessados em ecoturismo e turismo rural, o Pampa tem um papel de destaque na cultura gaúcha. A caatinga predomina no Nordeste e é caracterizada pelo seu clima semiárido. Ela estende-se por 8 estados da região e norte de Minas Gerais e cobre cerca de 10% do território nacional. Ainda é habitada por cerca de 27 milhões de pessoas. A vegetação desse bioma é caracterizada por ser seca e cheia de espinhos devido à escassez de chuvas durante a maior parte do ano. Os solos da Caatinga são, em geral, rasos e pedregosos, o que, junto com a escassez de água, dificulta a agricultura. Contudo, a agricultura de subsistência é importante na região, e esse bioma tem potencial para o desenvolvimento sustentável, com produtos como frutas nativas, mel e plantas medicinais, além de ser beneficiado em partes pela transposição do Rio São Francisco.
Em relação à conservação, mais de 40% da paisagem da Caatinga já foi danificada pela atividade humana, e entre 15% e 20% do bioma está severamente degradado e corre o risco de desertificação. Apenas 4% desse bioma se encontra em unidades de conservação, um dado alarmante, pois a Caatinga enfrenta grandes desafios ambientais, como a degradação do solo e a perda de biodiversidade devido ao desmatamento e ao uso inadequado da terra. Por fim, a ave mais ameaçada de extinção no Brasil vive na Caatinga. É a ararinha azul, do qual só foi encontrado um único macho na natureza. Uma das maiores áreas úmidas contínuas do mundo, o Pantanal é o menor bioma brasileiro em termos de área. Localizado no centro-oeste brasileiro e alagado em grande parte, o Pantanal ocupa 1,8% do território nacional e também possui a menor área protegida entre todos os biomas, com cerca de 1% do bioma sendo localizado em áreas de conservação. Sua vegetação é composta por uma mistura de florestas, savanas e áreas alagadas, e é habitat de inúmeras espécies de animais, incluindo jacarés, onças pintadas e diversas espécies de aves. A maioria dos solos do Pantanal é arenosa e sustenta pastagens nativas, que alimentam tanto os herbívoros locais quanto o gado bovino. A pecuária é a atividade econômica predominante na região, com criação extensiva de gado. O turismo ecológico e de observação da vida selvagem também é uma atividade econômica importante, além de ser um famoso destino para pescarias. Os principais desafios ambientais do Pantanal incluem o desmatamento e as queimadas, que comprometem a biodiversidade e a qualidade dos recursos hídricos. Inclusive, cerca de 20% desse bioma já foi degradado. E mais, a construção de hidrelétricas, bem como as mudanças climáticas, ameaçam a sustentabilidade desse ecossistema único. Devido às suas características e importância, o Pantanal foi reconhecido pela Unesco em 2000 como reserva da biosfera, sendo considerado uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta. Crucial para a biodiversidade brasileira e para a regulação dos recursos hídricos, o Cerrado enfrenta grandes desafios. Ele está localizado na região central do Brasil, principalmente no centro-oeste, mas também encontrado nas regiões norte, nordeste e sudeste. Ele é o segundo maior bioma brasileiro, atrás apenas da Amazônia, e cobre cerca de 1/4 do território nacional. O Cerrado abriga importantes nascentes de 8 das 12 principais bacias hidrográficas do país. Essa concentração de nascentes é principalmente devido à localização central do Cerrado no Brasil e à sua altitude, que facilita o escoamento das águas para outras regiões. O Cerrado também é crucial para a recarga dos aquíferos Guarani e Bambuí. Ele possui uma grande variedade de vegetações, mas as formações de savana, com árvores baixas e tortuosas e uma abundância de gramíneas dominam a maior parte desse bioma. Porém, metade deste bioma já foi desmatada, sendo que grande parte foi convertida em áreas agrícolas e pastagens, sendo importante para a produção de soja, milho, algodão e criação de gado. Os principais desafios ambientais do Cerrado são justamente o desmatamento intenso e a conversão de suas terras em áreas agrícolas, o que reduz a biodiversidade e compromete os recursos hídricos. Além disso, as queimadas frequentes e a expansão urbana ameaçam a integridade desse bioma. Junta-se a isso o fato de menos de 3% do Cerrado estar localizado em áreas de conservação. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos e diversos do mundo, mas está sob forte ameaça. Ela ocupa aproximadamente 13% do território nacional, estendendo-se por 17 estados, principalmente pela costa brasileira, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Ela é o lar de 72% da população do Brasil e responde por 80% do PIB do país, o que demonstra sua importância, mas ao mesmo tempo a enorme pressão que esse bioma sofre. A Mata Atlântica é crucial para a prestação de serviços ambientais essenciais, como fornecimento de água, regulação climática e ecoturismo. Atualmente, restam apenas 24% da cobertura florestal original, com somente 12,4% sendo constituída de florestas maduras e bem conservadas. Apenas 3% da Mata Atlântica está dentro de unidades de conservação. Além de ser uma área reduzida, um grande desafio para a preservação desse bioma é a falta de conectividade entre as áreas protegidas, o que dificulta a sobrevivência e a reprodução da fauna e da flora locais. Além disso, o desmatamento ilegal, a expansão agrícola, a urbanização desordenada e a poluição ameaçam a integridade das poucas áreas de floresta nativa que ainda restam na Mata Atlântica. Por fim, a zona costeira brasileira é um conjunto de ecossistemas diferentes localizados na costa nacional, mas não é um bioma.
Em seus cerca de 7.500 quilômetros de extensão, a costa brasileira inclui uma variedade de ecossistemas, como manguezais, recifes de coral, dunas, praias, restingas, estuários e lagoas costeiras. Cada um desses ecossistemas possui características únicas e abriga diferentes espécies de flora e fauna. Dependendo da região, a paisagem pode ser completamente diferente de áreas situadas a poucos quilômetros de distância. Isso se deve principalmente às variações climáticas e geológicas. Nossos biomas são fantásticos, com uma enorme biodiversidade, mas como vimos, eles enfrentam desafios significativos. Portanto, iniciativas e programas de conservação devem ser implementados para preservar e restaurar nossos biomas, incluindo esforços de reflorestamento, criação de corredores ecológicos, uso sustentável do solo e projetos de conservação da biodiversidade. É claro que cada um desses biomas e ecossistemas possui uma infinidade de características e curiosidades. Então, eu te incentivo a procurar saber ainda mais sobre eles. Mas espero que este vídeo tenha sido um bom resumo sobre o tema. E se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Mapalogia.